Muito bem, vamos introduzir o último elemento astrológico que vai concluir a nossa primeira apresentação de todos da astrologia básica. Ehm, Esse elemento é o ascendente e as casas astrológicas. Tudo o que nós vimos até agora só dependia essencialmente do dia de nascimento. Nós dissemos que os planetas mudam pouco, de poucos graus, dificilmente de alguns graus. Mas a Lua, por exemplo, de alguns graus no curso do dia. A Lua emprega mais ou menos 3 dias para sair do ciclo. Portanto, essencialmente todas as pessoas que nascem no mesmo dia possuem mais ou menos os planetas nos mesmos lugares, mas as pessoas são muito diferentes. Uh, Isto é causado de várias coisas. Em primeiro lugar, do fato que, como nós dizemos, os planetas inclinam, ou seja, predispõem, mas depois as escolhas que cada um de nós faz são diferentes. Mas além disso, é claro que a ação dos planetas muda radicalmente dependente da posição que eles têm no céu no momento do nosso nascimento. Vamos fazer um exemplo. Se o Sol for ao nascer do Sol ou a meio-dia, a sua ação é muito diferente. É muito diferente que se for a meio-dia ou ao pôr do Sol é meia-noite. Embora o Sol pode estar no mesmo grau do zodíaco, por exemplo, em Aquário, ok? Mas a sua ação muda radicalmente se for ao nascer do Sol, ao pôr do Sol, ao meio-dia ou à meia-noite. A mesma coisa acontece com todos os planetas. Portanto, é necessário, uh, para ter uma melhor interpretação, compreender quais são os planetas que estão a surgir, quais são aqueles que estão a se pôr e quais são aqueles visíveis e quais os invisíveis. Para fazer isto, os astrólogos introduziram os conceitos de ascendente de casas astrológicas. Vamos desenhar o ascendente e as seguintes casas. Essencialmente, o ascendente e o descendente, que é o ponto oposto ao ascendente, indicam os pontos do zodíaco, e portanto do céu, que estão a surgir, né? Que estão a surgir e que estão a acabar. Ou seja, aqueles do ascendente, o ponto ao ascendente, vamos supor que o ascendente, neste caso, seja a 15 graus dos peixes. Para ter pode ser qualquer grau, independentemente da hora. Ok? E que o meio do céu, que rappresenta o ponto mais alto do céu, seja a 21 graus do Sagitário. Então, o que é que quer dizer isto? Quer dizer que tudo que for do ascendente ao meio do céu até o descendente será a porção do céu que é visível. No enquanto tudo que for do descendente até o ascendente, passando pelo fundo do céu, o lugar ao oposto do ascendente, ok, será invisível. Para ter uma ideia, é como se a Terra, no momento em que nós, no momento do nascimento desta pessoa, simplesmente tinha um observador na Terra e estaria nesta posição. Ou seja, com a cabeça essencialmente em direção do meio do céu, que seria o ponto mais alto do zodíaco, ok? Olhando pelo oeste, ele iria ver o grau 15 dos peixes, portanto, este grau mais ou menos é aquele que está a surgir naquele momento. E se ele se olhasse pelo oeste, ele iria ver os pontos do zodíaco que estão a se pôr. Portanto, estes 4 pontos, que são essencialmente pontos cardeais, são o oeste, o sul, o ponto mais alto do céu,
o oeste e o norte, o ponto invisível. Para dividir, além disso, os astrólogos dividiram cada quadrante, ou seja, cada parte desta divisão, em 3 ulteriores partes, criando assim uma divisão em 12 casas zodiacais. Os cálculos de como é que se obtém esta divisão entre as casas zodiacais, esta é parte da astronomia focada na astrologia e segue as regras da domificação. Isto nós não vamos fazer agora, mas vamos fazer talvez num curso mais avançado. Há vários jeitos, não todos iguais, de dividir as casas. E não todos possuem os mesmos significados, alguns são melhores, alguns piores, por algumas coisas, por outras coisas. Mas, em linha geral, nós utiliza-se o sistema de domificação de Plácidos ou pela astrologia horária de Regiomontano. Este sistema de domificação chama-se, ou seja, de divisão do céu em casas astrológicas é uma forma muito, muito antiga. É originada essencialmente do percurso solar no curso do dia. As casas contam-se assim, ou seja, do ascendente até este outro ponto que chama-se cúspide da segunda casa, esta é a primeira casa. A segunda casa vai a cúspide até a outra cúspide. Este será o começo da terceira casa. Depois, do fundo do céu até esta cúspide aqui, será a quarta casa. Depois a quinta, a sexta, sétima, oitava, nona, décima, do meio do céu até esta cúspide será a 10ª casa. Depois temos casa 11 e a casa 12. Cada uma destas casas tem um significado e vários significados diferentes. O que é muito importante é que se um planeta for perto do começo de uma casa, então o seu significado é mais específico num setor da vida. Portanto, estas casas são como uma gaiola que divide a vida de um sujeito em vários setores, com vários significados. Se os planetas estiverem numa casa ou numa outra, manifestam-se em diferentes setores da vida. Portanto, esta é uma pequena explicação astronômica para saber de onde é que originam as casas, mas agora vamos mesmo a ver aqueles que são as interpretações das casas, ou seja, o que é que querem dizer e o que é que quer dizer ter um planeta numa casa ou numa outra. Até já. Muito bem, vamos, antes de analisar aqueles que são os símbolos do ascendente, do descendente, do meio do céu e das várias casas, eu queria mostrar para vocês o que é que significam, de um ponto de vista astronômico. Ou seja, o que é que estes elementos astrológicos efetivamente são. Okay? Então, vamos utilizar um simulador, que é este Stellarium, que é um simulador do céu. Este é o céu que aparece em Portimão às 6h40 da manhã do 15 de abril. Então, o que é que temos? Aqui temos, na direção, temos os pontos cardinais, temos direção sul, e no sul, no ponto mais alto, mais perto do sul, temos a Lua, Saturno, Júpiter e Marte. É quase o nascer do Sol. Mercúrio está a nascer e aqui temos o Sol, mais ou menos. Se vocês
vocês podem notar como os planetas estão perto desta linha vermelha. Esta linha vermelha é a linha da eclíptica. A eclíptica é a linha percorrida aparentemente do Sol no corso do anno. Essencialmente, esta linha da eclíptica não é outra coisa do que a linha do zodíaco que nós vemos aqui. Ok? Este círculo, onde estão os signos zodiacais, representa de fato esta linha vermelha. E de fato aqui temos essencialmente Lua, que está, este é o 15, o dia. Lua, que está junto a Saturno. Lua está junto a Saturno, está junto a Júpiter. Claramente Plutão não se vê neste simulador, porque pois Plutão não se consegue ver com a luminosidade que agora temos. Marte está perto de um pouco mais à frente destes planetas. Aqui nós podemos ver que estes planetas estão na casa perto do meio do céu, ou seja, naquela que nós dissemos ser a casa 10. A não ser de Marte, que está mesmo na casa 11. De fato, vocês podem ver, o meio do céu é o ponto mais alto da eclíptica. Okay? O ponto mais alto da eclíptica é exatamente o ponto mais a sul possível. Ok? Então, neste caso, o meio do céu, é o ponto que representa o sul. E perto do sul temos Júpiter, Saturno, Lua e Marte. Mercúrio está perto do ascendente, portanto está a surgir. Vamos, portanto, a ver. E temos Mercúrio aqui, perto do oeste, ou seja, que está a surgir. O Sol está ainda aqui, e portanto, vamos ver, avançamos um pouco com o tempo. E pouco a pouco o Sol surge. O Sol surge, então estamos com o Sol que entra, passa do ascendente até a casa 12. Pouco a pouco, com o passar do tempo, vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Vocês podem ver a Lua com os outros planetas que agora desapareceram, mas que podemos facilmente ver agora. Saturno, Júpiter e Lua estão mesmo no meio do céu. Estão a passar no meio do céu. Ao oposto do meio do céu, temos o descendente. E neste momento são as estrelas da balança a pôr-se. Se vamos um pouco mais à frente, um pouco mais rápido, vamos ver o Sol no curso do dia faz o seu percurso até chegar no ponto mais alto. Vamos parar aqui. Ecco. Agora nós podemos dizer que o Sol está ao meio do céu. Ou seja, que é meio-dia mais ou menos. Sim, agora aqui ele segnala a 1h37, poi já uma hora a mais, mas é no meio-dia, no meio do seu percurso. Mercúrio já passou o meio do céu. Vamos em frente com o tempo. E depois o Sol
acaba e pôs-se em direção perto do oeste. Ok, agora o Sol é a descendente. Vamos ver, ao meio do céu temos neste momento a estrela do Canis Minor Procyon, e o ascendente temos está a surgir a constelação da Virgem. Ok? Vamos em frente. Com o passar do tempo, agora está a surgir a Spica. Então, neste momento, a Spica está ao ascendente. Agora, ao ascendente está as constelações, a constelação da Balança, com a estrela Antares está a surgir. E agora, depois do Sagitário, temos Júpiter. Neste momento, às 3 horas da manhã, Júpiter está a surgir. Então, se uma pessoa nascesse agora, teria Júpiter ao ascendente, a estrela da Spica, a constelação da Libra ao meio do céu, e Regulus ao descendente. Ok? Ainda um pouco mais à frente, temos Saturno, Marte e Lua. E está agora a surgir Mercúrio. Portanto, se uma pessoa nascesse agora, teria Mercúrio ao ascendente, Marte e Lua na casa mais ou menos 11, e ao meio do céu, perto do Sul, teria Júpiter e Saturno. Para ter Júpiter e Saturno exatamente ao meio do céu, devia esperar ainda um pouco. E agora, às 7:30 da manhã, ele teria Saturno, Júpiter ao meio do céu, e Marte do Lua perto, e ao ascendente teria Urano e mais ou menos o Sol. Agora, aqui estão representadas as constelações, que não são as mesmas coisas dos signos. Por isto aqui vocês veem Júpiter, Saturno na constelação do Sagitário e do Capricórnio, mas na verdade Saturno está no signo do Aquário e Júpiter está no signo do Capricórnio. Esta diferença entre constelações e signos é uma diferença essencial que nós iremos ver mais à frente. Okay? Mas o que é importante agora é compreender ao ascendente são os planetas que estão a surgir, okay? Ao meio do céu são os planetas que estão ao culmine, e ao descendente são aqueles ao pôr do sol. As outras casas são mais ou menos divisões entre o ponto que está a surgir e o ponto que está a culminar. Ok? Muito bem, estes são conceitos, são concepções astronómicas que às vezes é um pouco difícil de... é preciso um pouco familiarizar-se. Mas com calma, se vocês terem perguntas, podem escrever no comentário, vamos aprofundar. Por enquanto, o que é importante é mesmo compreender de onde é que, porque os astrólogos utilizaram estes pontos. Pois o Sol, ao nascer do Sol, é verdadeiramente diferente do Sol ao ponto sul, ou seja, ao meio do céu, e ao Sol ao descendente, ou seja, quando está a se pôr. Portanto, é efetivamente necessário indicar no mapa astral onde é que estão os planetas, para permitir ao astrólogo de compreender melhor a ação destes planetas.
Muito bem, acho que agora podemos ir em frente e analisar quais são os significados destes, destes elementos astrológicos. Ok? Até já. Muito bem. Nós dissemos que no mapa astral o ponto indicado pelo ascendente quer dizer o ponto que está a surgir, enquanto o ponto ao descendente, que está em oposição, está a indicar o ponto que está a se pôr. O ponto ao meio do céu é o ponto mais alto, enquanto o ponto à sua oposição, ao fundo do céu, é o ponto mais baixo, ou seja, um ponto invisível, como o Sol à meia-noite. Os significados destes pontos são dados pela analogia. Ou seja, o ponto que está a surgir, dado que este é o nascimento de uma pessoa, o momento do nascimento de uma pessoa, o ponto que está a surgir representa claramente a pessoa mesma. Porque no momento em que a pessoa está a nascer, está a surgir na vida, ugualmente, equivalentemente, há um ponto no zodíaco que está a nascer, está a surgir no céu. Portanto, os dois estão equivalentes, têm uma ligação um com o outro. Portanto, o ascendente representa simbolicamente o sujeito mesmo. A oposição do ascendente, claramente, estão os outros. Portanto, o ascendente representa nós, a nossa personalidade. O descendente, ou seja, a sétima casa, representa os outros. Os outros podem ser os partners, os companheiros, mas também as associações, mas também os antagonistas, os inimigos. O ponto mais elevado no céu representa claramente o tema dominante da vida de um indivíduo. Portanto, as suas ações no sentido das obras que ele vai realizar, os efeitos na sua vida. No enquanto o ponto mais baixo, aquele abaixo da terra invisível, representa as causas, ou seja, o motor, a proveniência desta pessoa. Portanto, temos estes 4 pontos fundamentais, que são chamadas de casas cardinais. O ascendente representa o sujeito, o descendente representa os outros, o meio do céu representa os efeitos, o tema, as obras de uma vida, e o fundo do céu representa a origem, ou seja, o motor, as causas de uma vida, de uma pessoa. Indo mais no específico, os significados das casas astrológicas são codificados desde a antiguidade, ou seja, se vocês vão nos textos do segundo século antes de Cristo, já estavam totalmente codificados. E temos, em primeiro lugar, temos a primeira casa, representa o sujeito. O sujeito, mas também mais no específico, a constituição física, o temperamento, a saúde em geral. Portanto, a análise da primeira casa determina essencialmente a constituição física do sujeito. A segunda casa é o aspecto do dinheiro, o aspecto financeiro. Tudo o que for, tudo dinheiro que for ganhado, ou seja, que a pessoa adquiriu no curso da sua vida. A casa das finanças e também todas as propriedades móveis. A terceira casa era chamada na antiguidade a casa dos irmãos. Representa os vizinhos, os colegas, as deslocações, o correio, todas as comunicações. A quarta casa são as causas, os pais, a família, os bens móveis, os bens imóveis, o lar, a origem, também o fim da vida. A quinta casa era chamada os filhos. Representa os filhos, portanto, se eu quero analisar o filho de uma pessoa, eu devo analisar a quinta casa. Mas também representa os prazeres, os divertimentos, as especulações, as loterias, jogos de azar, também as joias, os amores também. As doenças é representada da sexta casa.
são as doenças agudas, opostas àquelas que são as doenças crônicas, que serão a casa 12. São os domésticos, os pequenos animais. A sétima casa são os outros. Então, em oposição à primeira. O casamento, os casamentos, por exemplo, se eu quero ver a mulher ou o marido de uma pessoa, devo olhar pela sétima casa. Os processos também e as questões legais, os inimigos declarados. Mesma casa. A casa oitava representa a casa da morte. Não quer dizer quando, não é da data da morte, isto vamos ver num curso subsequente, mas é a tipologia da morte é o que acontece depois da morte, a vida do além, a vida futura, mas também as heranças. Por exemplo, a segunda casa é o dinheiro ganhado, adquirido na vida. A oitava casa é o dinheiro herdado. A nona casa é a da religião, da espiritualidade, mas também das viagens. Longas viagens, a religião, a filosofia, os sonhos. Se eu quero ver se um sonho for verdadeiro ou não, devo olhar pela nona casa. A casa 10 são, como nós já dizemos, são os efeitos, os atos, a profissão, a honra, as dignidades, a autoridade. Enquanto a casa 11 é chamada das proteções. São os amigos, as esperanças, os ideais, as vantagens da amizade. Portanto, se eu quero ver se uma pessoa tem um amigo, um protetor que possa ajudá-lo, devo ver a casa 11. A casa 12 são as doenças crônicas, em oposição às doenças agudas. São os hospitais, também são os animais, grandes animais, ou seja, todos os animais que são mais grandes, mais ou menos como um cavalo, mais ou menos. Mas também são os pesadelos, é chamada a casa das prisões, okay? Do isolamento. Estes são os significados mais elementares destas casas. Claramente sobre estes estaria muito a dizer, para dizer, pois de fato nós iremos fazer, este é um curso mesmo básico de astrologia, nós iremos fazer um curso mais avançado, onde vamos analisar um curso de astrologia horária, onde vamos analisar mesmo os significados das casas e começar mesmo a praticar mais os vários, pois cada um destes significados pode ser aumentado, especialmente através de uma técnica chamada das casas derivadas, que iremos ver neste próximo curso. Mas este já é uma primeira abordagem, portanto, podemos já utilizar esta técnica para analisar, pôr em prática também na análise do mapa astral. Até já. Muito bem. Vamos, portanto, inserir o ascendente com as outras casas no mapa que nós já vimos, que é o mapa de Fernando Pessoa. Assim, de familiarizar um pouco. Depois vamos analisar também um outro mapa mais nos pormenores. Então, Fernando Pessoa tem o ascendente a 4 graus e 46 do Escorpião. Isto quer dizer que o descendente estará mais ou menos a 4 graus do Touro. Portanto, eu vou desenhar aqui ascendente 4 graus do Escorpião. O meio do céu está a 10 graus do Leão. Portanto, vou desenhar aqui 10 graus do Leão. Ok. A segunda casa está a 3 graus do Sagitário.
Portanto, aqui, enquanto na sua oposição a 3 graus dos Gêmeos, estará a cúspide da oitava casa. A cúspide da terceira casa estará a 6 graus do Capricórnio. E, portanto, a cúspide da nona casa estará na oposição a 6 graus do Caranguejo. A cúspide da casa 11, ou seja, o começo da casa 11, será a 13 graus da Virgem. E, portanto, o começo da casa 5 estará a 13 graus dos Peixes. Por fim, temos a casa 12, que começa a 11 graus da Balança. E, portanto, temos a 11 graus do Carneiro, o começo da casa 6. Portanto, vamos ver. Em primeiro lugar, se nós tivéssemos... nós já analisamos o mapa de Fernando Pessoa do ponto de vista geral, ou seja, 100 casas. Claramente, não é que, uma vez que nós temos as casas, a nossa análise será totalmente diferente da análise anterior. Claramente será mais específica, mas não será completamente diferente. Portanto, vamos ver em que jeito se especifica. O ascendente representa a pessoa mesmo. Portanto, esta primeira casa representa mesmo a pessoa. O ascendente está em Escorpião e tem Júpiter na primeira casa, sempre em Escorpião. Portanto, representa uma pessoa com as características do Escorpião. Gosto pelo oculto, desejo de desvendar os mistérios, descobrir o que acontece no além. Isto é mais acentuado pelo fato que o Sol, junto a Vênus, está na casa 8. A casa 8 é a casa da morte, do além, da vida do além. Também há uma analogia entre as casas e os signos. Portanto, a oitava casa está relacionada com o oitavo signo. O oitavo signo é o Escorpião. Portanto, novamente temos uma dica sobre o fato que esta pessoa está focada no ocultismo, no além, desvendar, na investigação dos mistérios da natureza. Ainda mais, nós temos aqui Marte e Urano, que nós vimos era uma conjunção muito poderosa no mapa astral da pessoa, estão juntos na casa 12. A casa 12 é a casa das prisões, mas também dos pesadelos. Isto quer dizer que a pessoa tinha uma vida segreda, porque a casa 12 representa também uma vida secreta. Tinha uma vida segreda e alguns mistérios, que é melhor não... também alguns pesadelos, provavelmente noturnos. Eu não sei, porque não estudei a vida dele, mas evidentemente ele tinha. Saturno e Lua estão juntos ao meio do céu. Este é um elemento muito importante. Ou seja, embora estes planetas estejam na casa 9, por quê? Porque a cúspide da casa 9, ou seja, o começo da casa 9, é, nós dissemos, a 6 graus do Caranguejo. Portanto, todo este intervalo do começo da casa 9 até o meio do céu representa a casa 9. Mas os planetas que estão perto do começo de uma outra casa consideram-se na outra casa. Portanto, a Lua e Saturno consideram-se no meio do céu. O meio do céu representa, como nós dissemos, os efeitos da pessoa, o trabalho da pessoa, o tema da vida. Portanto, nós podemos dizer que o tema da vida será algo, em primeiro lugar,
dado que há a Lua, quer dizer, será uma pessoa popular. Mas dado que é junto com Saturno, quer dizer que esta popularidade, de uma qualquer forma, está uh, constringida no começo e depois da morte, ainda mais amplificada. Também, se nós olharmos se nós olharmos Saturno deriva da casa 3, ou seja, da casa dos escritos. Portanto, nós já podemos deduzir que a sua fama será relacionada com os escritos. Saturno está relacionado com o chumbo e, portanto, também com os escritos, tudo o que for impresso. Nos altos estudos, nós conseguimos ver Mercúrio no caranguejo, portanto, os aspectos da psique, do subconsciente, dos sonhos e também da poesia. Estas são simples dicas. Claramente, para ter uma análise mais aprofundida, é necessário, pelo menos, se familiarizar um pouco mais com estas casas e praticá-la um pouco mais. Isto será o que nós vamos ver no próximo curso, no curso a seguir, que será focado mesmo sobre as casas. Portanto, por enquanto, terminamos aqui e vamos nos deixar com um último análise de um mapa astral, que será de uma pessoa que com certeza vocês conhecem, mas que vocês devem descobrir. Até já. Esta pessoa tem o Sol a 0 graus do Carneiro. 0 graus e 36 primos. A Lua a 13 graus do Capricórnio. Mercúrio a 12 graus dos Peixes. Vênus a 6 graus dos Peixes, junta a Mercúrio. Marte a 20 graus do Aquário. Júpiter a 2 graus do Capricórnio. Saturno a 17 graus do Capricórnio. Urano a 17 graus do Leão. Netuno a 8 graus do Escorpião. Plutão a 4 graus da Virgem. E o nó ascendente a 24 graus da Virgem. Então, vamos parar por enquanto aqui. No sentido que agora vamos fazer uma análise geral e depois vamos acrescentar com o ascendente meio do céu e as outras casas. Se conseguirem, tentem fazer sozinhos. E depois nós corrigimos.
bem, deixamos um pouco de tempo para ver, analisar este mapa astral e, portanto, vamos começar a analisá-la juntos. Então, em primeiro lugar, vamos ver a dominante elementar, para ter uma ideia. Signos de água, temos Vênus, Mercúrio, Netuno. É isto. Temos simplesmente 3 planetas nos signos de água. Nos signos de terra temos Júpiter, Lua, Saturno e Plutão. Então, 4. Nos signos de ar temos simplesmente Marte. Sim, só Marte, portanto 1. E nos signos de fogo temos simplesmente o Sol. Portanto, a divisão essencialmente é a pessoa é uma pessoa nervosa linfática, ou seja, com a predominância na terra e na água. Portanto, deste ponto será uma pessoa mais introvertida, mais sensível, embora aqui, da um ponto de vista da análise, nós notamos que o Sol está mesmo ao começo, a 0 graus do Carneiro. Em geral, quando um planeta está nos primeiros graus do signo, a sua ação é exaltada, mais forte. E neste caso, o Sol é mesmo em exaltação. Portanto, isto quer dizer mesmo uma pessoa com muita iniciativa. Nós dizemos que, na nossa análise, para considerar a vontade e o dinamismo de uma pessoa, nós devemos considerar o Sol e o Marte. Muito bem. Aqui o Sol está em Carneiro, portanto exaltado. E Marte aqui está em Aquário, 20 graus do Aquário, e oposto, em oposição a Urano. Isto quer dizer mesmo como uma bomba pronta a explodir, ok? Por quê? Porque nós dizemos que as oposições dão o melhor e o pior. Atuam com contrastes. Mas, neste caso, isto quer dizer um dinamismo rápido, fulmíneo, como Urano. Todavia, Urano não atua muito bem sendo em exílio. Portanto, com mudanças, choques repentinos, algo de muito forte. Portanto, esta oposição é algo muito importante neste mapa astral. Pronto, vamos analisar, depois do aspecto da vontade e do dinamismo, vamos analisar o aspecto mais sentimental do amor. Muito bem, aqui temos. A Lua está em Capricórnio e está junta com Saturno. A Lua em Capricórnio não se exprime muito bem. Esta é uma pessoa que tem mesmo um aspecto uma natureza malincônica. As emoções, a Lua em Capricórnio, há sempre algo que não pode ser tudo perfeito. Há sempre algo de uma pequena coisa que não funciona. Neste caso, sendo junta a Saturno, é algo de muito profundo. Esta pessoa pode ter uma forma de depressão mesmo, de saudade profunda por vários tempos na sua vida. Da um ponto de vista dos amores, das relações sentimentais, pelo contrário, aqui conseguimos ver que as relações são Vênus sendo em peixes, isto quer dizer uma pessoa mesmo muito boa, e nas relações sentimentais, sendo junta com Mercúrio, quer dizer como uma pessoa quase infantil, ou seja, uma relação com uma pessoa que gosta de rir, jovem, como se fosse uma criança. Uma pessoa do espetáculo, pois
Mercúrio e Vênus, nós já dizemos, representam o teatro, o atuar, estas coisas. Portanto, já temos mais uma ideia. Vamos em frente. Da um ponto de vista mental, temos Mercúrio está com Vênus, portanto, uma mente não tão lógica, mas mais inspirada, mas uma pessoa boa mesmo. E Júpiter está em Capricórnio. Desculpa, Saturno está em Capricórnio, portanto, também é uma pessoa com uma sua moralidade filosófica profunda. Muito bem, muito bem. Esta pode ser uma primeira análise geral. De um ponto de vista dos aspectos, nós notamos que Mercúrio, além de ser em peixes, está também trígono a Netuno, portanto, mesmo um aspecto inspirado. Temos o Sol, que está quadrado a Júpiter. Portanto, neste caso, não será o Sol que não será o Sol a ser afetado, porque depois o Sol está em exaltação, mas talvez Júpiter, ou seja, talvez a espiritualidade dele pode ser um pouco afetada, ou também a honra, a glória. Por enquanto, esta pode ser uma primeira análise geral desta pessoa. Vamos utilizar também, acrescentar com as casas. Então, começamos. A primeira casa, ou seja, o ascendente, começa a 10 graus do Aquário. Portanto, vamos tirar uma linha. O ascendente está aqui, junto a Marte, que está em oposição a Urano. Então, este aspecto do dinamismo, de mudanças como uma bomba pronta a explodir, é mesmo a sua característica principal. Pois, Marte está oposto a Urano e está mesmo junto ao ascendente. Portanto, representa ele mesmo. No enquanto o meio do céu está a 7 graus. O meio do céu está a 7 graus. Novamente, o regente do meio do céu é Marte. Ou seja, novamente, remanda. Estes são pormenores que iremos ver no próximo curso dedicado a todas as casas e como é que se analisa. Infelizmente, aqui podemos simplesmente dar as dicas fundamentais. O que podemos ver aqui é que a segunda casa começa a 6 graus dos peixes, portanto, as finanças, sendo Vênus em exaltação em peixes, nunca vão ser um problema. A terceira casa está a 5 graus do carneiro, portanto, as deslocações, as deslocações rápidas estão relacionadas com o Sol em carneiro, portanto, exaltadas no máximo. Ok? A nona casa está oposta à terceira e a oitava está oposta. A oitava casa da morte tem Plutão. Plutão na cúspide, portanto, uma morte pouco sombria, infelizmente. A casa 12 está a 11 graus do Capricórnio, com a Lua. Isto quer dizer claramente que as emoções estão como prisioneiras. Ele tinha mesmo problemas interiores profundos, uma alma muito sofrida. E a casa 11 está a 10 graus do Sagitário. Estas são as proteções. Então,
Aqui nós temos, não sei se vocês já adivinharam que era, este é o mapa de Ayrton Senna. Ayrton Senna. Portanto, vocês já podem analisar novamente este mapa, ver as casas. Claramente agora compreende-se como esta oposição Marte-Urano, por um lado, gerou sua capacidade de lidar com choques, velocidade, mudanças repentinas, mas por outro lado, também o pior será a causa da sua morte através de uma explosão, essencialmente. A, a mulher representada aqui, com Vênus, Mercúrio, vocês podem, será claramente a sua mulher histórica, que é Xuxa. E podemos ver o aspecto dos sentimentos, uma natureza nostálgica, com saudade. Vocês podem se divertir em analisar novamente tudo o mapa astral e praticar utilizando estes dados. Eu acho que agora o que falta simplesmente para vocês é começar a praticar e se familiarizar com os elementos que nós já introduzimos. Podem rever novamente este curso, fazer novamente os exercícios, o mais que vocês fizeram, o melhor, mas depois o que falta é simplesmente pedir para os vossos amigos os dados de nascimento e começar a praticar com os vossos amigos e com alguns mapas de pessoas muito importantes, assim de poder ver as características peculiares destas pessoas. Quando vocês estiverem familiarizados com estes um pouco, não tanto. Quando você estiver um pouco familiarizado com estes com os planetas, essencialmente, podem participar ao segundo curso dedicado exclusivamente às casas e como é que se analisa o mapa astral com as casas astrológicas. Até o próximo curso.